Fala, meus queridos alunos da disciplina de contratos do quinto A matutino. E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Como é que vocês estão nessa quarentena, nesse isolamento social? Espero que vocês estejam em casa, fiquem em casa e só saia para se realmente for necessário para algum serviço essencial que você não consiga resolver através de um delivery, através do telefone, enfim. Bom, e hoje a gente vai ter a nossa 19ª aula, a aula que eu vou passar para vocês, a devolutiva da nossa AV1. Pois é, a gente vai tratar hoje das questões objetivas e, por fim, eu vou falar também dos pontos mínimos desejados para essa questão subjetiva que a gente teve na nossa prova. Mas é importante deixar um ponto claro desde já. A ordem das questões e das alternativas são variáveis, ou seja, somente a título de exemplo, tá bom? A primeira questão, a questão 01 de Tainá, provavelmente não é a questão 01 de Laura. Pode ser que seja talvez a questão 06 dela. Assim como a alternativa A da questão 3 do Breno, provavelmente não é a alternativa A da questão 3 do Valdelino. Pode ser que seja a alternativa C da quinta questão, por exemplo. Eu acredito que vocês tenham percebido isso. Na verdade, eu espero que vocês tenham percebido isso apenas depois da prova, porque se vocês perceberam isso durante a prova, é porque teve uma conversa paralela, o que eu não desejo que vocês tivessem, né? Um outro ponto que é interessante da gente fazer um destaque é que cada turma teve uma prova diferente. Ou seja, o quinto A vespertino foi diferente da de vocês do quinto A matutino. E isso quem fez na verdade esse sorteio, tanto das questões quanto o embaralhamento das alternativas e essa escolha para cada uma das turmas, foi o próprio Moodle. Eu configurei o Moodle para que ele tivesse esse tipo de seleção, esse tipo de medida para a nossa prova. Bom, eu tomei essa postura, eu tomei essa decisão para que eu fosse o mais isento e imparcial possível, para que depois uma turma não viesse a falar que fez uma prova mais difícil do que a outra, ou que tal alternativa de uma prova estava diferente da outra. Enfim, eu tomei isso para ser o mais isento e imparcial possível. Eu espero que vocês entendam essa medida que eu adotei. E por fim, merece um destaque, na verdade, é um destaque negativo, que houve algumas entregas de tentativas da avaliação em uma agilidade muito grande. E isso teve alguns alunos que entregaram em poucos minutos essa prova. Bom, meus queridos alunos, a gente sabe que a prova, ela estava uma prova que não estava tão difícil, mas ela estava uma prova bem elaborada, estava uma prova justa e uma prova condizente com o que foi dado na aula. E para isso, eu acho que seria necessário gastar alguns minutos para a gente raciocinar e encontrar as alternativas incorretas ou as alternativas corretas. E aqui cabe um ponto de reflexão para esse estudante ou essa estudante. Evidentemente que eu não vou identificar o acadêmico ou a acadêmica, mas aqui ela perdeu uma ótima oportunidade, ele perdeu uma ótima oportunidade para ser avaliado. Isso mesmo, é vocês que estão se avaliando, não sou eu que estou avaliando vocês, não. E se alguém foi enganado, não fui eu, foi essa própria pessoa que fez esse tipo de atitude. Porque ela enganou nesse momento, mas será que ela vai conseguir enganar lá à frente, quando se deparar com o exame de ordem, ou até mesmo quando estiver diante de um cliente, esse cliente perguntando, fazendo algumas questões que ela vai ter que responder de imediato, que essa pessoa vai ter que responder de imediato, ou até mesmo quando essa pessoa estiver diante do juiz, precisando fazer um despacho, ou até mesmo uma sustentação oral. E aí, será que ela vai enganar também? Enfim, fica aqui o ponto de reflexão. Eu espero que seja alterado esse comportamento. Mas vamos lá. Só que antes de iniciar aqui a devolutiva, eu queria fazer um pacto com vocês. Eu queria combinar um ponto com vocês. Essa devolutiva faria se a gente tivesse com as nossas aulas presenciais. E a metodologia seria o seguinte: a gente iria entregar as provas e eu iria conversar pontualmente com quem tivesse algum eventual recurso, alguma dúvida ou até mesmo alguma reclamação. E eu quero que aconteça isso também, mesmo que de forma remota.
Eu gostaria que quem tivesse essa dúvida, reclamação ou até mesmo um eventual recurso, que me procure através do modo privado. Ela pode fazer isso através do Moodle. O Moodle tem uma ferramenta de você encaminhar mensagens de forma privada. Você pode falar também através do WhatsApp, vocês já têm meu WhatsApp, quem não tem pode verificar lá na primeira aula que eu deixei à disposição de vocês, e vocês podem também pegar através do nosso grupo de WhatsApp, que eu estou lá como administrador do grupo. E também pode ser feito através de e-mail, vocês me encaminhem um e-mail, evidentemente que apenas contigo e eu em cópia, né, como destinatário, e a gente vai poder conversar. Eu não gostaria que isso fosse feito no grupo e também não gostaria que isso fosse feito por e-mail através da cópia de várias outras pessoas juntas, porque isso só gera tumulto e é algo que eu não quero para nossa harmonia, tá? Então, se for feito isso, infelizmente eu vou ter que ignorar, tá bom? Eu quero que cada um tenha a sua súplica, a sua sustentação ou até mesmo a sua causa de reclamar. Então, vamos lá, vamos deixar de blá blá blá, deixamos dessas instruções iniciais e vamos lá. Como eu disse, as alternativas elas podem variar, assim como as questões podem variar. Então, o que eu quero que vocês se prendam nesse momento é pelo texto da questão propriamente dita. E a primeira questão que eu tracei para vocês é a seguinte: havendo constatação de vício redibitório, o alienante que conhecia o vício da coisa fica obrigado a restituir o que recebeu. E aqui era para vocês escolherem uma das alternativas. A alternativa poderia ser acrescido da metade, em dobro mais perdas e danos, acrescida das despesas do contrato, em dobro ou mais perdas e danos. E para cá, a resposta correta era esta última alternativa aqui, com essa redação de mais perdas e danos. Bom, para essa primeira questão, era necessário o conhecimento da nossa aula 13ª, da nossa aula de número 13, que nós tratamos desse importante instituto, que foi o vício redibitório, junto com a evicção. E o que eu destaco para vocês, em especial aqui, é o artigo que a gente pontuou nessa aula, que é o artigo 443, que determina que se o alienante conhecia o vício ou o defeito dessa coisa, ele restituirá o que recebeu mais perdas e danos. E se por acaso ele não tivesse o conhecimento, tão somente caberia a restituição do valor recebido mais as despesas do contrato. Beleza? Essa foi a primeira questão que eu trouxe para vocês. E a segunda questão, ela tem uma redação tanto quanto grande, mas vamos lá. A respeito dos contratos, assinale a alternativa incorreta. Eu vou direto para incorreta, que foi essa que tem a seguinte redação: o contrato é um negócio jurídico resultante da manifestação da autonomia da vontade das partes, no qual deve coexistir harmonicamente a função econômica e a função social. Esta no interesse individual da parte economicamente mais fraca da relação contratual e aquela no interesse da coletividade que necessita do equilíbrio econômico, do mercado e da segurança jurídica. Bom, para essa questão era para a gente assinalar a incorreta. E é sempre necessário a gente ter muita atenção, como eu fiz até uma ressalva para vocês nas instruções gerais, para a gente analisar bem a questão, para a gente não incorrer em nenhum equívoco, porque a gente pode assinalar na pressa a alternativa correta. A gente sempre tende a ter mais atenção, a ser mais atraente à alternativa correta, e às vezes a gente lê essa alternativa correta logo de cara, isso nos seduz e faz com que a gente marque. Então, é sempre interessante a gente manter essa calma e atenção para responder as alternativas corretas. E o quesito incorreto, ele cria uma linha de atendimento dessa parte mais fraca da relação contratual. Mas o princípio da equivalência material, ele busca realizar e preservar o equilíbrio real do direito e dos deveres no contrato, antes, durante e até mesmo após a execução, para que haja uma harmonização dos interesses. E esse princípio
ele preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, seja para manter essa proporção que inicialmente se tinha com os direitos e as obrigações, seja também para corrigir eventuais desequilíbrios que possam surgir durante o contrato, que é o que a gente chama de desequilíbrios supervenientes. E pouco importa que essas mudanças de circunstâncias pudessem ser previsíveis ou não durante o processo para este princípio, beleza? Então, a gente precisava desse conhecimento para responder essa alternativa. Por mais que fosse uma alternativa um tanto quanto complexa, porque é uma leitura um tanto quanto longa, a gente teve um aproveitamento global bem interessante. A próxima questão, ela pedia, dessa vez, a alternativa correta. E ela marcava as seguintes alternativas. A inscrição no registro competente é pressuposto do direito à exigibilidade da feitura do contrato definitivo, quando não contenha ele cláusula de arrependimento. A segunda alternativa dizia: nos contratos aleatórios é vedada a inclusão de cláusula de assunção pelo alienante do risco de não vir a coisa a existir. A terceira alternativa dizia: nos contratos aleatórios de coisas futuras, ainda que tenha adquirente tomado a si o risco de virem a existir em grande quantidade, terá o alienante direito ao preço total, se não houver concorrência de culpa sua. A quarta alternativa tinha a seguinte redação: no contrato com pessoa a declarar, a aceitação da pessoa indicada no momento da conclusão negocial produzirá efeitos mesmo quando externada na forma diversa daquela utilizada para a efetivação do contrato. E a última alternativa tinha a seguinte redação: as partes não podem celebrar contratos atípicos, devendo, consequentemente, adotar uma das espécies contratuais reguladas no Código Civil e pelas leis especiais. Bom, essa última alternativa eu espero que vocês tenham riscado logo de cara, porque ela é um tanto quanto absurda. E para essa questão, a correta é essa terceira alternativa, que tem essa redação falando sobre os contratos aleatórios. Bom, contratos aleatórios, que a gente tratou na nossa aula 5, e eu faço destaque aqui para o artigo 458. E a LEA, como a gente falou, ela tem origem da palavra sorte. Um negócio jurídico aleatório é aquele cujos efeitos dependam de circunstâncias favoráveis e independe da vontade das partes. É aí que entra essa questão do risco, de independência da vontade das partes. Essa aleatoriedade desse contrato, ela pode ser maior, a gente pode ter um risco maior, como a gente pode ter um risco menor, conforme a vontade manifestada pelas partes nesse contrato. E o artigo 458, que eu falei a vocês, cuida dos contratos em que a parte assume o risco da coisa não vir a existir, ficando obrigada mesmo nesse caso. Era essa questão que a gente falava de contratos aleatórios, que é um ponto bem interessante na nossa disciplina. Já a quarta questão, a gente tem a seguinte redação: ela tem uma cobrança acerca da extinção dos contratos e pede a alternativa correta. E para esta questão, a gente teve como alternativa correta essa última redação, que diz o seguinte: nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com vantagem extrema para essa outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Bom, e para essa correta indicação é necessário o domínio do artigo 478, que, fundado no princípio do equilíbrio contratual, a resolução
por onerosidade excessiva, que é o que vem sendo tratado nessa alternativa que foi a correta, é nada mais do que o desfazimento judicial deste contrato, por iniciativa de uma das partes, que se vê prejudicada por ter tido uma obrigação a seu cargo se tornado excessivamente onerosa. E além dessa vantagem onerosa, ela tem que ter uma extrema vantagem para essa outra parte, em virtude desses acontecimentos, que, como se diz no artigo e na própria alternativa, são acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, que diante dessa situação pode-se pedir a resolução do contrato. E essa próxima alternativa dizia a resilição, e aqui era para você escolher uma, que é quando bilateral é chamada de distrato, corresponde a qualquer parte do término da relação contratual, tem o mesmo significado de resolução contratual, só se opera para os contratos de consumo ou independe da vontade dos contratantes. Bom, essa questão foi a questão mais mole que tinha na prova de vocês, pelo menos ao meu ver. Eu acho que foi a questão de mãe, e quem tivesse dominado o conteúdo da nossa aula de número 12, em especial os slides de 13 a 17, lá era possível ver esse conceito de resilição, que inclusive a resilição, como eu disse lá para vocês na aula, ela se divide em duas categorias. Tem a unilateral, que também é chamada de convencional, e a bilateral, que recebe também a nomenclatura de distrato. Portanto, esta primeira alternativa que teve a redação correta. E a gente tem também agora essa última alternativa, que foi a alternativa que ela vinha nesse enunciado, é uma alternativa de concurso, assim como as outras. Ela vinha com esse enunciado de um doutrinador, né? E depois disso ele perguntava qual era o princípio aplicado para esse texto acima. E para isso era o princípio da boa-fé. Bom, é o princípio que eu mais gosto dentro da disciplina de contratos, e a gente viu na nossa aula 4 o princípio da boa-fé. E nós tratamos de diversas funções do princípio da boa-fé. Eu esperava que vocês dominassem esses pontos, esses conceitos que foram trazidos e inseridos nessa aula 4, para que vocês pudessem perfeitamente responder esse ponto. Bom, essas foram as questões objetivas. Agora a gente pode partir para a nossa questão subjetiva, que, como eu falei para vocês, eu vou relembrar, na verdade, que o que eu vou trazer aqui são tópicos essenciais. O que vão ser tratados, na verdade, eu vou fazer um feedback individual para vocês, como eu penso ser correto e como eu apliquei na própria questão relâmpago, que foi a primeira atividade que a gente fez na nossa disciplina. Todos vocês, meus queridos alunos, vão receber um feedback individualizado, pontualizado, indicando quais são as peculiaridades de forma exclusiva e individual para a resposta de cada um. Portanto, o que eu peço para vocês é calma, que vocês vão receber isso quanto antes, e eu espero enviar isso para você o quão breve possível. E eu vou avisar no nosso grupo também, vou colocar no Moodle, e todo mundo vai ficar ciente destas ponderações que vão ser feitas. Então, vamos lá. Primeiro é um enunciado, que eu fiz uma brincadeira com os personagens disso, e que eu trazia da seguinte redação: a empresa La Casa de Papel LTDA, visando parceria comercial com a empresa Casa da Moeda LTDA na comercialização de produtos para impressão de folhetos, iniciou tratativas pré-contratuais, exigindo da segunda que comprasse equipamento para a produção desses produtos. O negócio não foi concluído, razão pela qual a empresa Casa da Moeda LTDA, entendendo ter sofrido prejuízo, ingressou com uma ação de reparação de danos morais, materiais e lucros cessantes, assim como na obrigação de contratar ante essa expectativa que foi criada pela Casa de Papel LTDA. Bom, e agora vem a pergunta. Antes era uma introdução
Eu espero que vocês tenham aprendido e absorvido todos esses pontos que foram trazidos no enunciado, nesse texto que eu coloquei de enunciado, e a pergunta ela tinha a seguinte redação: analise a situação abordando em sua resposta as fases de formação do contrato, a responsabilização à luz dos princípios contratuais e fundamente a sua resposta com um dispositivo legal e ou entendimento legal. Bom, partindo do pressuposto dessa questão, principalmente dessa parte final do enunciado, é possível a gente depreender que são 3 pontos necessários para essa análise completa da questão. O primeiro deles é a análise da fase de formação dos contratos. O segundo deles, responsabilização à luz dos princípios contratuais. E terceiro, dispositivo legal e ou o entendimento legal. Dessa forma, eu quero que vocês notem que o enunciado ele é claro ao solicitar o preenchimento desses 3 pontos de forma direta. Assim, eu quero que considere uma correção completa se houver indicação desses 3 pontos de forma direta. Nada de tratamento indireto, beleza? E esse enunciado ele é claro e direto. Portanto, o que eu espero que se tenha é uma resposta clara, direta e principalmente objetiva. E nesse ponto 1, o que eu gostaria que fosse trazido é que houvesse uma análise sobre essa fase da formação dos contratos. Nesse aspecto, é necessário a gente analisar frente às 4 etapas que foram objetos da nossa aula. A gente teve 3 aulas falando da formação dos contratos. E lá a gente viu que existe a primeira fase, que é a fase das negociações preliminares ou pontuação, a segunda fase, que é a fase de proposta, solicitação ou oblação, a terceira fase, que é a fase do contrato preliminar, e a quarta fase, que é a fase do contrato definitivo ou de conclusão do contrato. Repetindo, fase 1, fase de negociação preliminar, 2, fase de proposta, 3, fase do contrato preliminar e 4, fase do contrato definitivo. E para isso, eu peço que vocês observem no nosso enunciado, que está aqui de forma bem clara e direta, que iniciou as tratativas pré-contratuais. Bom, eu acho que ficou claro que a fase que a gente encontra no nosso enunciado é a fase da negociação preliminar. É claro que houve uma nutrição de expectativa, mas será que essa expectativa ela foi suficiente para a gente avançar nas fases de formação dos contratos? Será que essa expectativa ela foi uma expectativa concreta? Será que essa expectativa foi algo real e justificado? Bom, era isso que eu gostaria que vocês discutissem. Era isso que eu esperava que vocês discutissem. Nessa aula que a gente falou sobre essas formações de contrato, nessas fases iniciais, eu trouxe para vocês alguns conceitos, eu trouxe doutrina, que foi inclusive de Maria Helena Diniz, uma grande civilista, até mesmo a gente teve um tempo que aí nós tivemos uma discussão sobre a legítima expectativa de contratar. E aí, vocês se lembram disso? A gente teve essa discussão, na verdade, quando a gente estava tendo as aulas presenciais. Foi bem interessante essa discussão. Mas eu vi já, eu passei os olhos aqui na resposta de vocês, eu vi que tem alguns alunos que falaram que houve contrato preliminar. Já outros falaram que houve contrato definitivo até. De início, eu confesso que eu acho um tanto quanto forçoso. Mas eu prometo que eu vou analisar individualmente, eu vou verificar essa sustentação, essa fundamentação, e se for o caso, será considerado dentro dessa explicação que foi pontuado. Certo? O segundo ponto, a respeito dos princípios. Bom, princípios, a gente tem um mar de possibilidades, aqui você tem uma gama de possibilidades para falar, mas o que eu gostaria que fosse falado é, evidentemente, o princípio da boa-fé. Talvez o princípio mais importante da nossa disciplina, da nossa cadeira de contratos. E o princípio da boa-fé seria interessante fazer uma abordagem para ver se a empresa La Casa de Papel LTDA ela teve atendimento ao princípio da boa-fé, assim como a Casa de Moeda LTDA, se ela teve também esse atendimento ao princípio da boa-fé.
se alguém pecou, se alguém extravasou esses limites impostos pelo princípio da boa-fé e, se por acaso houve, quais seriam esses limites. Terceiro ponto, dispositivo legal. Na nossa aula 6, que a gente discutiu sobre esse ponto, também foi introduzido um debate sobre a possibilidade de imputar responsabilidade civil àquele que houver interrompido as negociações, o qual a gente conversou de dois artigos importantes, que são dois artigos que são citados rotineiramente dentro do nosso ordenamento jurídico. Quem já tem prática, talvez já tenham até verificado algumas petições com isto. Quem não teve, certamente terá, que são os artigos 186 e 927 do nosso Código Civil. Já vi que houveram outras indicações e, para tanto, como eu disse anteriormente, eu vou analisar a fundamentação e essa possibilidade de aplicação. Era isso que a gente tinha para conversar hoje. Eu torno a dizer, recursos, reclamações, dúvidas ou a forma com que você queira chamar, eu peço a gentileza de ser tratado de forma privada. Afinal, se a gente estivesse na nossa aula presencial, a gente teria uma conversa privada, somente eu e o acadêmico ou somente eu e a acadêmica, de forma individualizada. Tá bom? Esse tratamento pode ser feito através do Moodle, através de mensagem privada, pode ser feito através do WhatsApp ou até mesmo através do e-mail. Nada de falar em grupo ou de mandar e-mail copiando seus coleguinhas, tá bom? Cada um se manifeste por si. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, pessoal. E na próxima aula a gente vai voltar até a nossa aula remota e a gente vai tratar dos contratos em espécie. Vamos continuar a tratar dos contratos em espécie, só que dessa vez a gente vai abordar os contratos de doação. Isso mesmo. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima e vamos em frente.